No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a história, de milagre da nossa convidada muito especial, a Karen. A Karen, passou por um tumor ósseo, então assim, é um tipo de câncer raro, é completamente diferente, e assim, ela vai contar melhor, explicar melhor para vocês, toda a trajetória dela, como Deus trabalhou na vida dela. E eu já quero te agradecer, te dar as boas-vindas, te agradecer por ter aceito o meu convite. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, E eu quero dizer para você que está nos assistindo, se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita agora, já se inscreve aí, ativa o sininho, curte. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de novos conteúdos, você pode deixar aqui nos comentários, porque, como eu sempre digo, cada vez que você curte, que você compartilha, o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E o nosso propósito aqui é realmente alcançar o maior número de pacientes oncológicos, de mulheres que estão enfrentando câncer, para que elas sejam encorajadas a não desistirem, a acreditarem, a terem sua fé renovada e lutar, porque há vida após o câncer. Olá, gente! Como já foi apresentada, meu nome é Karen. Tive um câncer, digamos que raro, foge daquilo, vamos colocar entre aspas, do comum, que muitas das pessoas acham que as mulheres têm mais câncer de mama ou útero. Eu fui diagnosticada em 2017, no início de 2017, com um câncer chamado sarcoma de Ewing. É um sarcoma raro que dá em pessoas jovens, que foi dentro do osso do quadril. Deu uma massa dentro do osso e deu duas outras fora, no tecido mole. Eu vou começar a contar um pouquinho desde o início como que foi. Em 2014 eu perdi minha mãe com câncer, mas o câncer que eu tive não estava relacionado ao tumor que ela teve. Estava recém-casada. Quando eu recebi esse diagnóstico, parecia que o mundo tinha se aberto, um buraco tinha se aberto, eu tinha sido jogada ali embaixo. Porque eu tinha acabado de perder minha mãe e descobri um câncer. E estava recém-casada. E dali foi uma corrida contra o tempo, porque nós colocamos o pedido no sistema do CISREG, e vocês sabem que o sistema, para quem passa por qualquer outro tipo de problema, demora a ser chamado. Eu coloquei por 2 vezes, então foi demorado até chegar o diagnóstico fechado que realmente era o câncer. Dali eu fui mandada para o Hospital do Câncer HC2, que fica na Rodoviária Novo Rio, em frente à Rodoviária Novo Rio. E ali eu fiz todos os exames que os médicos pedem para poder, se caso for operar, e dar início ao tratamento. Fiz a biópsia. A biópsia foi uma coisa bem traumática para mim, porque como foi profundo o tipo de tumor que eu tive que fazer através de tomografia. Então eu fiz acordar, eu tomei anestesia local na parte da nádega, e o médico injetou 3 agulhas para poder tirar o fragmento. E nisso foi lá para análise, e o primeiro diagnóstico não saiu fechado, saiu inconclusivo. E o mesmo médico disse que teria que voltar para análise. Se caso saísse inconclusivo outra vez, eu teria que passar pela biópsia. Quem já fez a biópsia sabe que não é uma coisa confortável, ainda mais quando você recebe o diagnóstico que você está com câncer. E da segunda vez que foi para análise, já veio o diagnóstico fechado. Isso foi em dezembro de 2016. Eu aproveitei meu aniversário, aproveitei o Natal, porque eu sabia que eu iria entrar em tratamento. Em 2017, passei pela consulta com um oncologista. Na época, eu tinha um cabelo grande na cintura e o oncologista disse que eu teria que cortar. Então aquilo para mim foi um baque, porque nós mulheres gostamos muito de cuidar do cabelo, sermos vaidosas. E aquilo para mim, eu chorava. E
por eu não ter mãe, quem me acompanhou foi a minha tia, que é a minha mãe do coração. Aí o médico falou que eu teria que cortar o cabelo, que eu ia perder o meu cabelo. E no princípio eu relutei, mas depois eu aceitei. Cortei o cabelo curtinho. Quando foi em fevereiro de 2017, eu dei início às químios. E com a primeira químio, quem já fez a químio vermelha sabe que é forte, né? É uma químio forte, mas eu não cheguei a passar mal. Graças a Deus eu não passei mal. Então todos os dias, depois daquele meu primeiro ciclo de químio, eu colocava uma mão no cabelo para saber se o cabelo ainda estava ali. Na minha cabeça, eu ia fazer a químio e eu já ia perder o cabelo. Mas não, todo dia, ó, quando eu dormia, acordava, puxava o cabelo, e o cabelo estava ali. Teve um dia, no 14º dia de tratamento da primeira químio, quando eu acordei que eu coloquei a mão no meu cabelo, eu já senti vindo um tanto de fios. E eu acordei desesperada, mesmo sabendo que eu iria perder o cabelo. Mas é uma sensação um pouco complicada, mesmo a gente sabendo. Eu acho que para a maioria das mulheres, eu sempre falo, acho que a parte mais agressiva do tratamento oncológico é a perda dos cabelos, né? Porque nós somos vaidosas por natureza. Então, assim, isso mexe demais com a nossa autoestima. Então, assim, é muito difícil lidar, né, com esse período, com essa fase do tratamento. Eu só sei que eu comecei a puxar e vi uns fios e o couro cabeludo fica sensível, porque são vários fios saindo ao mesmo tempo. Eu lembro que meu marido estava dormindo, eu acordei ele desesperado e ele sem saber o que estava acontecendo, eu falei que o cabelo estava caindo, ele tentou me acalmar e falou que eu já sabia que isso ia acontecer. E eu falei que eu sabia também, mas quando a gente vê caindo, a quantidade é um pouco complicado. Então eu passei aquele dia todo chorosa, mas assim, depois eu fui me acalmando. Isso foi num sábado. No domingo eu fui para a igreja, já coloquei um turbante, não tinha cortado o cabelo e falei pro meu marido que eu deveria raspar o cabelo. Só que naquele momento ele não queria que eu raspasse, ele queria que eu esperasse. Eu falei assim, não vou raspar. Conversei com os meus amigos da minha igreja, com a filha do meu pastor, e ela prontamente se sensibilizou e reuniu mais alguns outros amigos e fomos para casa de um outro amigo, e ali junto com eles foi uma coisa que me deixou, me fez sentir mais forte, que todos eles rasparam os seus cabelos junto comigo. Aquilo foi a coisa que me deu um gás. Eu falei assim, eu não estou sozinha. Então ela foi uma pessoa ímpar por ser mulher e se desprender do seu cabelo, né? Então assim, eu agradeço muito, porque eu tenho e tive naquele momento amigos mais chegados que irmãos. Eu me emociono até hoje quando eu conto, porque só quem passou sabe a dor que é. E quando você está cercado por pessoas que te amam, que não te abandonam, te dá mais forças para você continuar. Então ele foi, meus amigos rasparam seus cabelos, foi um momento agradável de descontração. Eu costumo dizer que eu me sentia a própria Camila de Laços de Família quando estava raspando o cabelo, porque meu marido que raspou a primeira vez, então assim, eu me senti realmente naquela cena onde a Camila estava raspando o cabelo. E eu lembro também que o filho do meu pastor nessa época estava em Manaus. Então nós estávamos fazendo uma transmissão ao vivo pelo Facebook, então todo mundo estava acompanhando. Quando ele viu aquilo, ele automaticamente entrou na transmissão e apareceu raspando o cabelo. Teve um outro que já tinha ido para casa, saiu de onde ele estava e voltou
para poder se reunir ali com a gente. Então, assim, aquilo, eu saí dali fortalecida. A gente se sente amada, né? Muito, Assim, é muito. empatia, né? Aquele amor, né, que a gente tem pelo próximo, assim. Eu acho que todo paciente oncológico tem uma necessidade muito grande desse apoio. Isso é fundamental durante todo esse processo de tratamento, Sim, né? sim. Porque, assim, é muito doído, muito difícil, né? Tem fases mais difíceis que a outra. Então, assim, eu sempre digo, se você puder, né, faça alguma coisa, né, para apoiar, para poder ajudar, para poder encorajar aquela pessoa, porque nós sabemos como isso é importante, como isso muda, né, como isso nos ajuda, né, a passar por cada fase. E assim, quando você recebe o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que você pensa é que você vai morrer. É verdade. E na verdade não é, existe a vida após o câncer. Você tem que, eu sei que é difícil, mas eu acho que quando você tem fé, acredita em algo, independente de qualquer tipo de religião, você está cercada, você consegue passar por aquilo com, vamos dizer, com um pouco mais de leveza. Embora seja um fardo, mas você consegue trazer um pouco de leveza, né? E quando eu raspei o cabelo, foi no domingo à noite, e quando eu retornei para casa, é até engraçado, quando eu fui tomar banho, a sensação que eu tinha era a sensação de afogamento. Por estar sem cabelo, então a água batia, eu sentia que eu estava me afogando. Porque o tempo todo, esses anos todos de cabelo, inteira. E você se vê ali careca. Muito diferente. Mas foi só aquele Momento. sustinho, aquele momento. Aí, quando foi no dia seguinte, eu teria que sair para resolver algumas coisas e eu não sabia como seria a minha reação ao sair por estar sem cabelo. Aí eu relutei para poder sair de casa, fiquei acho que umas 2 horas pensando se eu ia sair, se eu não ia, o que as pessoas iam pensar. Olha a nossa cabeça, a gente fica achando o que os outros vão achar. É um turbilhão de pensamentos, de medo, de dúvidas, né? De inseguranças. Mas eu venci essa barreira, consegui sair. Eu falei assim, se eu sair e não vi que ninguém ficou me olhando, então eu consigo passar tranquilo por essa fase. Então, consegui passar por tudo isso. Aí começou as químios de novo. Porque as químios que eu tinha que fazer eram no intervalo de 21 dias. Eu fazia a primeira, dava uma pausa de 21 dias, fazia o exame de sangue, como você sabe, né? Que tem que saber como que a imunidade está para poder fazer o próximo ciclo. Dava essa pausa, depois eu tinha que fazer uma químio, um outro ciclo de 5 dias consecutivos. Eu ficava 4 horas e meia naquela máquina recebendo aquele tratamento. E assim foi. Aí tinha as consultas com oncologistas nesse meio intervalo, para o médico passar os exames, ver como que seu corpo estava reagindo. Em 3 meses eu fiz uma tomografia. E o médico falou que o tumor nesses 3 meses já estava regredindo, só com tratamento. Passei pela mesa redonda, que é a temível mesa onde que os médicos se reúnem e discutem sobre o seu caso. Eles analisam e dizem o que é melhor para você naquele momento. Eu lembro como se fosse hoje. Estava eu deitada numa maca, cercada por residentes e o médico, o cirurgião, o chefe, né? E ali foi discutido que o sarcoma que eu tinha, o câncer que eu tinha era um sarcoma de Ewing, um sarcoma extremamente agressivo, que dá em pessoas jovens e que mata em questão de pouco tempo. E como já estava grandinho dentro do osso, um dos nódulos, e tinham 2 fragmentos fora no tecido mole, o médico disse que o melhor para mim naquele momento seria fazer cirurgia. E falou um tanto de outras coisas, falou que eu poderia parar de andar, que eu poderia perder o movimento da perna, ou poderia ficar com uma perna mais curta que a outra. Falou que ia mexer no meu útero e ovário também por conta da cirurgia, por ser muito invasiva.
Então, assim, falou coisas que nós mulheres, por sermos vaidosas, não gostaríamos de ouvir. Porque nós gostamos de andar de salto. Então, isso acabou mexendo mais comigo. Então, eu chorava compulsivamente. Eu imagino, como você disse no início do vídeo, você também estava recém-casada, né? Você ainda não é mãe, ainda. Então, assim, eu imagino como foi para você receber essa notícia, né, gente? Foi terrível, né? Porque falou que ia mexer com o seu útero, mexer com o meu né? útero, eu já imaginei. Eu falei assim, nossa, eu casei, a gente casa para construir uma família e quer ter filhos. Então aquilo foi mexendo com o meu emocional, eu dentro da sala ali chorando, relutei. Falei com o médico que eu não iria fazer cirurgia naquele momento e ele sendo incisivo ali, falando que o melhor para mim naquele momento tinha que fazer cirurgia, que tinha que tirar o tumor naquele momento, e eu falei que não. Aí ele falou assim, então eu vou te dar uma semana, você vai para casa e você pensa. Em uma semana você volta aqui e me traz a sua resposta. E assim nós fizemos, eu estava com meu esposo, nós viemos para casa. Viemos muito triste porque quando os médicos falam, eles estudam aquilo, a ciência. Mas nós acreditamos num ser que está além daquilo que os médicos confiam. Uma pessoa sobrenatural que está lá em cima. Nós viemos para casa com o coração muito aflito, chorosos, porque disse que eu poderia deixar de andar, que ia mexer na parte do útero, e o nosso maior sonho era sermos pais. Nós viemos para casa, começamos a orar, pedir para que os irmãos nos ajudassem em oração, uma batalha de oração, e era uma decisão que só eu poderia tomar, nem meu marido podia tomar por mim. E assim nós fizemos uma semana de oração junto com os irmãos das nossas igrejas e de outras igrejas, que as outras pessoas nos ajudaram também. E voltei ao hospital para poder dar a resposta para o médico. Voltei, aí nisso, antes de eu voltar, na noite anterior, eu já sabia que eu não iria fazer cirurgia por minha vida em risco. Aí meu marido me pergunta, você já sabe o que você vai fazer? Eu falei assim, sim, eu não vou fazer cirurgia. E ele me apoiou. Ele, tá bom, estou contigo. Se você falasse que você fosse fazer, eu estaria com você te apoiando. Fui ao médico no dia seguinte, falei com ele que eu não iria fazer cirurgia. E o mesmo escreveu no meu prontuário, a paciente Karen opta em não fazer cirurgia. E eu falei com ele, falei assim, eu gostaria muito de fazer os tratamentos convencionais, químio e radioterapia. E ele, em nenhum momento ele retrucou, colocou lá. E eu dei início às radioterapias também. Foram 31 sessões de rádio e eu ia para o centro do Rio todo dia fazer. Muito cansativo, né? É cansativo, é um desconforto de você ter que se despencar da sua localidade, que é distante, pegar o trem para ir para o centro do Rio, são hospitais diferentes. Eu me trato em um hospital, eu tinha que ir para um outro hospital, que é o INCA, da Cruz Vermelha. Então, assim, é um processo cansativo. Mas nesse meio tempo de tratamentos com rádio e químio, nós começamos a pesquisar sobre algumas coisas alternativas contra o câncer. Se tinha alguma medicação ou alguma alimentação. E dali nós pesquisamos e achamos um médico renomado na internet. Começamos a ver mais a fundo e eu procurei essa especialista. Na época só encontrei ela, que é especialista em nutrologia, né? Uma nutróloga, que ela trata sobre a alimentação para pacientes oncológicos e outros tipos de pessoas que queiram emagrecer, ganhar massa muscular, mas ela trata com um tipo de alimentação mais voltada para isso, para paciente oncológico. Marquei minha consulta com ela. Ela me fez uma série de perguntas, levei os meus exames, fiquei com ela mais de 2 horas no consultório e ela me explicando todo o processo, como que é o câncer, como que ele age no nosso corpo.
fiz os exames que ela me pediu, voltei, levei para ela de novo. E ali ela foi ajustando tudo que estava baixo no meu organismo, porque a químio, ela acaba deixando a imunidade baixa. Ela acaba mexendo com todo tudo, né? Com o organismo todo. Então ali ela foi olhando, vendo o que estava baixo, o que estava precisando. E ali ela passou algumas medicações naturais também. Em conjunto com os remédios naturais manipulados, ela passou a alimentação. E ali ela me explicou que o câncer se alimenta de açúcar e carboidrato. É como se fosse uma fonte para que ele se desenvolvesse, né? Que como se você comesse o açúcar, a célula está ali. Então você ia enchendo a célula e que ele crescesse dentro do seu corpo. Então ela abriu muito a minha mente, me passou minha alimentação, mudou toda a minha alimentação, tirou açúcar, carboidrato. Aí eu me perguntei, falei assim, doutora, o que eu vou comer? Porque assim, a gente come muito carboidrato, tudo tem açúcar e o carboidrato tá escondido nas coisas. Aí ela falou assim, olha, vamos substituir, no seu café da manhã você vai comer ovos com bacon. Aí eu falei assim, nossa, café de americano, porque os americanos comem, né? Aí eu falei assim, mas eu não tenho hábito de comer bacon de manhã, fritura. Ela, mas isso vai te fazer bem. Aí eu fui vendo lá o que estava escrito sobre alimentação, tirou o arroz, tirou o feijão. Aí eu falei assim, mas eu tô acostumada a comer o feijão e o arroz todos os dias. Ela, não, a partir de hoje você não vai comer mais. Aí me passou para comer legumes, verduras e a fonte para o meu organismo ter energia eram as proteínas com gordura animal, que gera energia para o nosso corpo. Então dali eu comecei a ingerir mais carnes com gordura, coisa que eu odiava. Tive que aprender a comer, porque eu sabia que aquilo ia me trazer benefícios. Mudei toda a minha alimentação. O nome dessa dieta é uma dieta cetogênica. É uma dieta extremamente importante. Todas as vezes, muito interessante. Todas as vezes que alguém me pergunta, me pede algum tipo de, cara, o que você pode fazer? Fulano tá com câncer, você pode conversar com ela? Eu falo um pouquinho, mas sempre falo com a pessoa para poder procurar a orientação médica, porque aquilo me fez bem, mas é bom procurar a orientação de um profissional. E ali eu fiz a dieta cetogênica em conjunto com os tratamentos, quimio e radioterapia. Nesse meio período que eu estava fazendo a dieta, junto, tomando as medicações que ela me passou manipulada, todas elas eu pesquisei. E todas elas estavam dizendo que combatiam o câncer. Tinha sempre alguma especificação que estava lá, ajuda contra o câncer. E eram remédios e mais remédios. E lá no hospital, como a Rosa mesmo sabe, ela se trata em outro hospital, né? Que quando a gente faz quimio, eles passam os remédios pra gente não sentir enjoo. Assim, na verdade, eles dão uma receita enorme, né, com vários medicamentos para combater as reações adversas causadas pela quimio, né, pela rádio, principalmente pela quimio, né, porque o nosso organismo tem diversos tipos de reações, né. Claro que eu sempre digo, cada organismo é um organismo, né? Não é o que eu vou passar, não quer dizer que seu organismo vai reagir do mesmo jeito com aquele mesmo medicamento. Mas é assustador, né? Aquela lista que eles dão pra gente de medicamento, se você lê a bula, você não quer nem usar os medicamentos, mas faz parte do tratamento, né? É complicado. Então, assim, tinha aquelas medicações ainda pra tomar. Eu comecei tomando os remédios que os médicos passaram para combater o enjoo, né, os efeitos colaterais que a quimio traz. Tomava direitinho. Só que teve uma vez que eu esqueci de tomar as medicações. E eu vi que eu não passei mal. Eu estava fazendo as quimios daquela semana de 5 dias. Aí eu falei assim, eu falei pro meu esposo, eu falei assim, eu não vou tomar mais a medicação que o médico passou. Porque eu não estou passando mal. Não estou sentindo nada. Aí meu marido, não, mas você tem que tomar, porque eles passaram, você pode sentir alguma coisa. Eu falei assim, não vou tomar. Dali em diante, eu não tomei mais as medicações.
que o médico passava. Eu também fui muito ousada nisso. Primeiro, disse que eu não queria fazer a cirurgia. Depois, disse que eu não iria mais tomar as medicações. Então, eu vi que eu não passava mal, conseguia fazer as minhas coisas normalmente em casa, os trabalhos de serviços domésticos. No início, eu ia para casa da minha tia, porque como eu não tenho mãe, minha tia é minha mãe do coração, ela cuidava de mim, então ela ficou preocupada das reações que eu poderia ter. E ela viu que eu não sentia reação e eu falava: tia, eu não vou mais ficar aqui, não tem necessidade de ficar na sua casa. Eu tô bem. Não, minha filha, fica. Aí eu falei: não, tia, eu vou pra minha casa. Então, dali em diante, não precisei mais de ter que, vamos colocar assim, depender de alguém para poder me ajudar. Sei que cada caso é um caso, cada organismo é um organismo. No meu caso, eu não tive as reações que os médicos disseram que a químio traz, né, que é um Você enjoo. poderia ter, né? Que a chance é uma probabilidade, né? Os médicos sempre falam, você pode ter isso, isso e isso, mas não quer dizer que você vai ter tudo aquilo, ou que você vai ter, né, uma coisa ou outra, mas é o que os médicos orientam a gente. Isso. Mas também você estava tendo, né, como você disse, você já estava tendo uma alimentação diferenciada, né, um acompanhamento. Você estava fazendo tratamento, né, normal, né, do câncer convencional que a gente está acostumado, mas você também estava fazendo uma dieta alimentar que é muito importante, né? Os próprios médicos falam sobre a nossa alimentação. Então, assim, estava equilibrando o seu organismo, né? Sim, então, assim, isso é meio que importante. fortalecendo também, né? Embora aqui ele atinge os órgãos e afeta até mesmo o coração, mata as células ruins e acaba matando as boas, né? E eu fazendo esse conjunto de alimentação, eu estava me sentindo bem, por incrível que pareça. Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade nessa mudança, nessa reeducação alimentar. Sim. Acho que a gente acaba se alimentando mal, né? As pessoas que já crescem, né, com um tipo de alimentação, a correria, a gente come muita besteira, aquela comida rápida. Sim. Então, quando a gente precisa fazer essa mudança, na minha opinião, eu acho muito importante, mas a gente tem uma dificuldade, né? Não é fácil. Não é fácil você estar acostumado a comer lá seu feijão e arroz todos os dias e você mudar radicalmente a sua alimentação. Mas a gente, se todo mundo conseguir, seria tão bom, né? Porque a alimentação é fundamental, né? Para os nutrientes do nosso organismo, para manter o nosso organismo saudável. Aí, nesse período de alimentação e tratamento, fiz tomografias de novo. E o tumor cada vez mais regredindo. E os médicos olhavam, né, lá a imagem e falavam: diminuiu mais um pouco. Então, e teve uma época também que quando eu decidi fazer só a radioquímio, eu falei que eu queria falar com a pessoa responsável do setor, porque eu não iria aguentar fazer a radioquímio no mesmo dia. Porque eram 31 sessões, todos os dias. E nesse meio período, eu tinha que estar em hospitais diferentes. No HC1, na Praça da Cruz Vermelha, e no HC2, que é o hospital onde eu me trato. Porque eu ia fazer químio e rádio no mesmo dia. 5 dias de tratamento, os 2 tratamentos, haja organismo, mesmo tendo toda a alimentação saudável. Tive uma consulta, conversei com a pessoa responsável. É só Deus que move as águas para isso acontecer. A pessoa responsável falou com um dos grandes lá do setor e me autorizou a realmente ficar só fazendo a rádio naquele período que eu tinha que conciliar os 2. Quando eu terminasse a rádio, eu iria voltar para as químios. E assim foi, dei uma pausa da químio e fiz as rádios, todo dia indo pro hospital. Isso quando não chegava no hospital e a máquina quebrava. Aí eu ficava esperando até eles consertarem, ou eu tinha que voltar para casa. E isso é cansativo demais. E eu ia sozinha pro hospital. E eu ia como se eu fosse passear. Me maquiava porque era assim que eu me sentia bem. Porque o hospital parece que você vê um lugar de morte. Infelizmente. Um ambiente pesado. Então eu encontrei essa maneira de me arrumar, que isso me trazia leveza.
Então, cara, e quando eu te conheci, né, quando você chegou lá no projeto, você estava nesse processo, né, que eu lembro que você chegou linda, maquiada, né, com turbante. Falei, que menina linda, né, assim, com um sorriso lindo. Então, assim, legal né, essa tua escolha, né, de usar isso a seu favor, né? Porque cada um reage de um jeito, né? Então fala aí mais um pouquinho, muito interessante, né? Isso ajuda a gente a... Eu tenho o prazer de compartilhar isso. Então eu encontrei essa forma de me deixar feliz, me deixar alegre. Porque já não tinha cabelo, não tinha sobrancelha. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Então eu mesma comprava os tecidos e amarrava e fazia os turbantes. Uma amiga, a filha do meu pastor, que me ajudou a fazer me ensinou a fazer os turbantes, então assim, eu ia sempre combinando. Então, todas as vezes que eu ia para o hospital, passava naquele corredor que a gente sentia um peso, as pessoas ficavam me olhando, porque eu ia sozinha, quer dizer, eu não ia sozinha, eu ia acompanhada com Deus. Ai, que legal. Eu exercitava a minha fé. Então, eu passava naquele corredor que parecia um corredor de morte, você via... Até é chato, ruim falar isso, você via a morte no olhar das pessoas. E eu sentia que quando eu chegava naquele ambiente para fazer o tratamento, as pessoas me recepcionavam de outra maneira. E me perguntavam se eu ia sozinha para lá, e eu nunca falava assim que eu estou sozinha, eu falava assim, eu estou acompanhada, mas estou acompanhada por Deus. Fazia meus tratamentos, brincava ali com as pessoas. Aí as pessoas, eu lembro como se fosse hoje, teve uma senhora que me perguntou, minha filha, por que você tem esse sorriso no rosto? Eu falei assim, porque o Espírito Santo habita em mim. Amém. Então eu consegui transmitir para as pessoas naquele lugar que havia esperança em meio àquele tratamento. Eu fiz muitas amizades naquele hospital e consegui levar esperança para aquelas mulheres que já estavam sem esperanças, até mesmo não se arrumar, porque elas me viam toda arrumada, maquiada. Como que essa menina vai para um hospital toda arrumada? Até mesmo os médicos ficavam impressionados. Quando eu fazia as químios, era a mesma coisa, porque as mulheres estavam cabisbaixas e eu sempre chegava animada, toda maquiada. 6 horas da manhã eu estava com um batom vermelho na boca para fazer um tratamento de quimioterapia que é extremamente agressivo. E ali eu comecei a conversar com as meninas, ensinei a fazer os modelos de turbante, eu levava maquiagem porque elas pediam para que eu fizesse a sobrancelha de maquiagem. Legal. As enfermeiras falavam para mim, nossa, você não sabe como que você está sendo importante aqui para essas mulheres. E aí eu sentia isso dentro de mim, que realmente estava ajudando ali. E eu sempre falava que não era eu, e sim o Espírito Santo que habita em mim. Porque de mim mesmo eu não teria a força que eu tive para poder passar por tudo isso. É como se você tivesse assim, pego a sua dor, né, o seu momento difícil, tivesse deixado de lado para, né, ajudar aquelas outras pessoas, né, gente? A gente fala, a gente deixa a nossa dor de lado, cuida da dor do outro e Deus cuida da nossa, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Isso faz o bem, é a corrente do bem que eu sempre falo, né? Exatamente. Isso é tão importante, a empatia, o amor. E assim, ali eu fiz muitas amizades. E por eu ser a mais nova dali, na época eu estava com 27. Hoje eu tô com 33, mas sou nova ainda. Tava com 27, mas as mulheres mais velhas sempre me procuravam para poder perguntar como que eu fazia para poder estar sempre bem, estar sempre feliz. E eu orientava da melhor forma e tentava extrair um pouco daquela dor delas e tentar transformar num sorriso. Eu lembro como se fosse hoje, eu tenho a memória muito viva para isso. Teve uma das pacientes que ela me parou e me perguntou por que eu me arrumava dessa forma, e eu falei com ela que eu me sentia bem, e eu falei assim, olha, não é porque você tá sem cabelo que você é menos mulher, por conta de um cabelo, não. Se arruma, se maqueia, se ame, né? Se cuide, passe o batom, você tem seu esposo está do seu lado. Porque nessa caminhada de câncer, algumas mulheres são abandonadas por seus companheiros, isso é muito dolorido. E eu estava recém-casada na época, e
graças a Deus, o meu marido sempre esteve comigo, em todo o processo. E quantos relatos de mulheres dentro daquele hospital eu ouvia: meu marido me abandonou, meu marido não me apoiou no momento que eu mais precisava. Então, nesse período eu tentava levar um pouco de alento, um pouco de alegria no coração daquelas mulheres. E quando essa mulher tinha me perguntado, eu falei pra ela que ela não era menos mulher porque ela tinha perdido o cabelo, calhou de nós termos uma consulta juntas. E quando ela me viu, ela falou assim: "Ô bonita, olha só como é que eu estou." Ela estava maquiada, com batom. Legal. Assim, eu consegui mostrar pra ela que ela conseguia ser mulher, mesmo sem cabelo. Mesmo enfrentando Todo aquele processo, sabe? Então eu via no olhar de cada mulher que eu consegui plantar alguma coisa, a esperança ali. E eu falava sempre do amor do Senhor. Como é importante, né, a nossa fé. Porque sem Ele nós não somos nada. Eu digo que sem Deus eu não teria conseguido passar por isso tudo. Que o que me sustentou dia após dia foi a minha fé em Deus, porque a gente passa momentos bem difíceis, bem complicados. Então, claro que nós temos aqueles nossos momentos de altos e baixos. Que é normal do ser humano, né? Não tem como. Assim, nem sempre eu estava bem, lá em cima, com uma felicidade, nem sempre eu estava triste. Eu tinha os meus momentos. Mas eu tentava não trazer isso pra mim. Então eu tentava levar a alegria para dentro daquele hospital. E também teve uma pessoa que me viu passando no corredor do hospital, aí falou assim: "Minha filha, eu senti algo diferente em você quando eu te vi passando." Aí eu falei assim: "Já sei, é o Espírito Santo de Deus." Essa pessoa, ela estava desviada do caminho do Senhor. Por eu ter conversado com ela, ela voltou para os caminhos do Senhor. Deus usou a sua vida, né? Mesmo eu passando por todo aquele processo, né? Aí nesse período de tratamento, consultas, tive uma outra consulta e outra tomografia, e o médico viu que tinha regredido mais um pouco. E eu falava para os oncologistas que eu não estava mais tomando as medicações para poder combater um enjoo. E eles falavam: "Não, você precisa tomar, porque você vai passar mal." Eu falei assim: "Não vou tomar, porque eu não vou passar mal." Mas isso é uma particularidade minha com Deus. Eu exerci a minha fé. Eu ousei acreditar. Porque os médicos dizem uma coisa, mas quando você ousa acreditar com todo o seu coração em Deus, Deus promove o milagre do jeito dele, da maneira que ele quer. Em todo momento os médicos disseram que eu teria que fazer a quimio durante 1 ano. Então foram 1 ano indo para aquele hospital, 1 ano sem cabelo, mas 1 ano eu tentando levar alegria e esperança naquele lugar de morte. Nesse período de 1 ano, vou me emocionar de novo, pelas amizades que eu fiz ali, eu perdi mais de 20 colegas de tratamento. E eu não sabia como seria meu amanhã. Mesmo confiando em Deus, a gente tem um momento que a gente para quando você vê seus colegas morrendo. Você acha assim: será que amanhã eu vou acordar viva, vou dormir e vou acordar viva? A gente tem aquela sensação: será que eu sou a próxima? Né? Porque a gente sente, a gente é humano. Por mais que a gente tenha fé, a gente sente esse medo. E esse longo processo de tratamento, essas perdas, causam, né, essa dor, essa angústia no nosso coração. É verdade. Então, assim, foram muitas amizades que eu fiz naquele local, mas batia assim um medinho. Não era sempre uma fortaleza o tempo todo. E mesmo eu confiando em Deus, mesmo eu tendo ousado falar para o médico que eu não queria fazer cirurgia, eu tinha os meus medos e as minhas incertezas, porque eu não sabia como seria o dia da manhã. E nesse período de fazer os tratamentos e acordar e ver a notícia que você tinha perdido um colega era muito doloroso, porque eu estava ali lutando para viver. Seu colega de tratamento também estava lutando.
E você saber que você estava perdendo, que seus colegas perderam a luta, isso acabava mexendo com a sua cabeça. Mas aí eu respirava fundo, eu tentava não deixar o meu psicológico abater por conta disso, eu tentava me manter firme, porque a doença, qualquer tipo de doença, quando você deixa seu psicológico abater por conta disso, ela parece que se instala com mais facilidade, com mais rapidez no seu corpo. Eu acho que o medo, ele paralisa a gente, né? A gente, se a gente não... Eu lembro que a gente pensa assim, o medo, ele é necessário, se a gente sente o medo, então a gente vai fazer o tratamento, a gente, né, sabe que a gente precisa seguir as orientações médicas, a gente precisa tomar todos os cuidados, mas a gente não pode deixar o medo paralisar a gente, né? Tipo assim, fazer você esmorecer, perder a fé, né? Achar que não vai ter mais jeito. E eu digo também que nessas perdas, assim, a verdade é que a gente tem que ter a consciência de que a gente veio a esse mundo, né? A gente tem o nosso momento, né? O nascimento, aquela alegria, mas que a gente também sabe que todos nós temos um tempo na Terra, né? Um propósito, uma missão. E só quem sabe esse tempo é Deus. Verdade. Então, assim, a verdade é que a morte tem sempre uma desculpa, né? Seja um acidente, seja uma doença, mas que a gente sabe que é duro, né? A morte é triste, é duro, mas assim, a gente sabe que a gente tem o nosso dia, né? E assim, a gente tem que... É difícil, muito difícil, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E quando a gente exercita a nossa fé, quando a gente crê que existe um Deus que sabe todas as coisas, que cuida, né, dos detalhes da nossa vida, a gente consegue, por mais que doa, por mais que seja difícil, a lidar, né, por mais que a gente chore, sofra, que é normal no nosso lado humano, mas a gente consegue lidar, né, com esses momentos, com essa perda, crendo que Deus tem um propósito na vida de cada um, né, que Deus trabalha de uma forma na sua vida, na minha vida, na vida de cada um, e que Deus sabe o que faz, por mais que seja difícil pra gente. Eu costumava dizer também que eu estava vivendo um processo, que esse processo iria passar. As pessoas falavam assim, mas o seu câncer, eu falei assim, não, ele não é meu câncer. Eu estou passando por um processo. E esse processo vai passar. Sempre falava isso. E eu passei por todo o processo. E eu acredito que foi necessário passar por isso para poder ajudar outras pessoas. Porque eu tenho a convicção que eu ajudei muitas mulheres naquele hospital. Até mesmo as enfermeiras que ministravam a químio em mim ficavam impressionadas porque me viam bem. Eu fazia aquele tratamento de 5 dias e dia após dia eu chegava ali bem. E elas me perguntavam, você tá bem? Você não tá sentindo nada? Eu falei assim, não, tô bem. Eu levava meus lanchinhos para comer durante o período que eu estava fazendo químio. Coisas que algumas pessoas, quando fazem, se sentem enjoadas, não conseguem se alimentar. E eu, pelo contrário, me alimentava direitinho. Como fiz muito tempo de químio, a químio acaba mexendo com as veias, deixando elas bem fininhas. Então já tinha uma época, faltando 4 meses para eu terminar a químio, eu já não tinha mais acesso. Quando as enfermeiras furavam, eu ficava com as placas roxas porque a veia não estava aguentando mais. Então foi necessário eu colocar o catéter, que foi por ali, que fazia as químios, é menos invasivo. Fiz a cirurgia que para mim foi um pouco traumática, porque eu tive que fazer a cirurgia acordada, só tomei anestesia local. Então assim, pra você ver. Eu nem sabia que essa cirurgia tinha como fazer sem tomar anestesia geral. Eu achava que só com anestesia, porque eu também coloquei o catéter, mas eu não sabia, eu fiquei assim, eu fiquei traumatizada porque você ouve os médicos conversarem, você sente cortando a pele, por mais que você tome anestesia, né? Você sente que tá mexendo ali com você sente o cheiro de pele, carne queimada, porque vai cortando primeiro com bisturi, a primeira camada, depois vem cortando com aquela, acho que é com bisturi elétrico, né, que é igual como se fosse uma cesariana. Aí fui pra mesa de cirurgia, aí eu, doutor, por favor, me dá uma anestesia que eu quero dormir, uma anestesia geral. Aí ele, não, aqui a gente não dá. Eu falei assim, mas por favor, eu quero dormir. Eu já desesperada naquele centro cirúrgico. Meu Deus.
E eles tentando implantar o catéter dentro de mim, meu corpo rejeitando. E eu tremia que nem uma vara verde ali, porque eu nervosa. E eu orando ali no meu espírito, pedindo para que Deus movesse as águas e que aquele catéter entrasse no meu corpo, que Deus usasse algum médico que conseguisse colocar, porque o meu corpo não estava querendo permitir que o catéter entrasse. Por fim, eu só sei que eu escutei uma médica: vocês estão precisando de ajuda? Entrou assim. Aí o médico: estamos sim. Eu creio que ela foi enviada por Deus naquele momento. E ele ouviu minhas orações. Porque quando ela chegou, que ela se arrumou para poder colocar, ela só empurrou e o catéter encaixou. Direitinho. Dá uma pressão, por eu estar acordada, ela falou assim: você vai sentir uma pressão, e é uma pressão horrível, que parece que está te faltando o ar. Para quem faz acordada, eu acredito que você tenha feito... Eu fiz anestesiada. Então você não passou pelo que eu passei. Então, assim, foi uma coisa muito traumática para mim. Por fim, entrou, eles fizeram lá a costura bonitinho. Eu levantei, fiquei um pouquinho tonta, por mais que seja anestesia local. A anestesia entra na corrente sanguínea. Fiquei um pouquinho tonta, vim para casa. No dia seguinte eu tinha que voltar para o hospital para as enfermeiras verem como é que ficou. E dali eu comecei a fazer a químio pelo catéter. E eu achei, vamos colocar entre aspas, a melhor coisa, porque é menos invasivo. Menos não tem que furar. Né? O sofrimento é bem menor. É, bem menor. Não tem que ficar furando as veias. E foi o processo durante 4 meses para fazer as químios por aqui. Para concluir. Para poder concluir todo o processo de 1 ano de quimioterapia. Um processo árduo. Um longo mesmo. Longo, porque os médicos explicaram que para esse tipo de tratamento, o tipo de câncer que eu tive, o protocolo era de 1 ano. E tem pessoas que fazem mais químios por mais tempo, mas o protocolo, pro meu caso, era de 1 ano. Já chegando no final, já não estava mais aguentando, porque eu falei assim: meu Deus, como vai terminar? E eu sempre questionando, mas a gente sabe que Deus sabe o momento certo para todas as coisas, então ele sempre aliviava o meu coração. E meu esposo sempre falava: calma, falta pouco agora, você já passou por tanto, agora falta menos do que faltava. E ali fazendo mais os exames de tomografia, de consultas, e quando os médicos viam, cada vez mais o tumor menor. E quando chegou no dia 28 de março de 2018, foi a minha última quimioterapia. Eu estava radiante, porque parecia que eu estava no céu. Porque eu falei assim: meu Deus, agora terminou as químios. Então ali eu preciso fazer a tomografia para saber como que meu corpo reagiu. Porque até então, nesse período, o tumor estava regredindo. Mas eu não sabia se de fato ele ainda estava ali no meu corpo ou se tinha mesmo saído. Fiz a última químio, marquei meu exame, minha tomografia. O exame demora um pouquinho para ficar pronto. Marquei minha consulta com o médico, escolhi o médico que eu gostaria de ser atendida, mas Deus mudou a situação. Eu escolhi, mas Deus falou: não é esse. A última palavra vem de Deus sempre. Aí quando eu fui ver, lembram quando eu falei que aquele médico falou que eu deveria fazer cirurgia, que eu ia perder o movimento da perna, que eu poderia mexer no meu útero, no meu ovário? Eu escolhi, mas foi aquele médico que foi me atender, meu oncologista. Quando ele me chamou, eu entrei no consultório. Quando ele abriu a imagem, aí ele lá puxando o zoom. Ele não acreditou no que ele estava vendo. Não tinha mais nada naquela imagem. Glória a Deus. Não tinha nada, então foi para glorificar o nome do Senhor. E ele disse que eu não poderia mais fazer atividade física porque ia comprometer a articulação, a marcha da minha perna por ter sido dentro do osso. E hoje em dia eu faço atividade física, ando de bicicleta, faço ginástica,
socorro, isso é para glorificar o nome do Senhor. E aquele médico ainda ficou puxando a imagem para saber se realmente tinha alguma coisa ali. E para a honra e glória de Deus, não a minha, para a glória do Senhor, não tinha mais nada. E o nome do Senhor foi glorificado naquele local. Porque tinha que ser Ele. Eu fiz a escolha de escolher o médico que eu gostaria de ser atendida. Mas tinha que ser Ele, porque Deus tem os seus propósitos de trabalhar. Deus queria mostrar para ele alguma coisa que estava ali. E quando ele disse que não tinha nada, ele ainda meio que teve dúvidas e falou assim, olha só, não tem nada aqui, mas se você sentir qualquer coisa, você volta aqui. Eu falei assim, não, você não está entendendo. Eu não vou sentir e não sinto nada porque o meu Deus me curou. E ele ainda ficou abismado. E hoje ele é meu médico que me faz o meu acompanhamento. Eu estou no 4º ano de acompanhamento. E no início, todas as vezes que ele me via, que ele me chamava, ele falava assim, ainda me falava assim, você é aquela menina do sarcoma que não fez a cirurgia? Eu falei assim, sou eu mesmo. E todas as vezes que ele olha a minha tomografia e os meus laudos, não tem nada. Glória a Deus. E hoje eu estou aqui de pé e falar para vocês que tem sim esperança. Se você colocar sua fé em ação, não deixar com que o seu psicológico abale, por mais difícil que esteja, tem sim esperança. Hoje eu sou a prova viva do milagre que Deus realizou na minha vida. Coisas que os médicos disseram que eu não iria poder fazer. Hoje eu faço. E faço com excelência e com louvor ao meu Deus. Amém. Porque Deus é maravilhoso, né? É verdade. A gente passa porque passa, mas é para glorificar o nome dele. É como eu sempre digo, tudo tem um propósito, né? A gente às vezes pergunta, meu Deus, mas por que eu tô passando por isso? Por que sempre há os questionamentos, assim, né? Mas aí depois, quando a gente vai exercitando a nossa fé e Deus vai falando ao nosso coração, a gente vê que sempre tem um propósito muito maior, não só na nossa vida, mas onde Deus nos leva, né? Aonde Deus quer e precisa nos levar para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas tenham sua fé renovada, para que as pessoas acreditem que Deus ainda realiza milagres, que Deus não mudou. A gente muda, um dia a gente está bem, um dia a gente está mal, mas Deus não. Deus não muda e Ele continua realizando milagres. Ele continua sendo Deus da forma que Ele é. Ele faz do jeito que Ele quer. E assim, como eu disse, foi necessário eu ter passado por isso, eu creio, para poder ajudar outras pessoas. Mesmo aquelas pessoas que, as minhas companheiras de tratamento que hoje não estão aqui comigo, mas eu consegui levar a esperança de uma outra forma, com um pouco mais de leveza, né? Então, assim, tem um propósito nisso tudo. Hoje em dia eu ainda continuo ajudando outras pessoas. Quando alguém está passando por um período desse, né, de câncer, as pessoas me perguntam, Karen, você pode ir ali conversar com a fulana, com o ciclano? Eu prontamente eu me disponho e vou até essa pessoa. Porque é muito doloroso, só quem passou sabe como é. E quando você está cercado ali de pessoas que te amam, você consegue... A gente consegue enfrentar melhor, né? Como você disse, com mais leveza. Um pouco mais de leveza. Então, Karen, eu fiquei com uma curiosidade, né? Bem lá no comecinho, né, da sua história, do seu testemunho, você disse que você perdeu a sua mãe com câncer. Então, assim, eu imagino que tenha sido bem difícil. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, sobre isso que você viveu, né? Então, minha mãe descobriu um câncer em 2012, um câncer no rim. Nós fomos para HC1 para poder ver realmente qual era a origem, se era maligno ou benigno. Ali ela deu início ao tratamento, que ela fez a cirurgia total. E ficou sendo acompanhada pelo oncologista. Eu questionei o oncologista na época
se ela deveria fazer algum outro tipo de tratamento, químio ou rádio, e o mesmo disse que naquele momento não precisava. Então ela manteve uma vida normal dentro das limitações de uma pessoa que só tem um rim. Porque a pessoa que só tem um rim, ela não pode sobrecarregar o outro, tem uma série de coisas que não podem ser feitas. Depois que passou esse período de 2 anos, minha mãe começou a sentir umas dores na cabeça e começou a ficar toda torta, braço, mão, o rosto, o pé da parte direita, mas nós não sabíamos o que era. Ao nosso ver, parecia que ela tinha dado um AVC. Nós levamos ela numa geriatra na época para poder investigar, porque a gente pensou realmente que fosse um AVC. Pelo histórico, como ela já tinha tido um câncer primário, que era no rim, essa geriatra pediu um exame de tomografia. E nisso, na época, nós tínhamos plano de saúde, marquei o exame para minha mãe fazer e quando eu levei para ela, para essa geriatra, tinha acusado umas lesões no cérebro. Nisso, ela falou para poder eu correr para o hospital onde minha mãe se tratava. E assim eu fiz, peguei o cartão da minha mãe, mesmo que minha mãe não tinha nenhuma consulta marcada naquele dia. Chamei minha prima prontamente se prontificou em ir comigo. Passei todo o histórico que tinha acontecido com minha mãe nesse período para o oncologista. O oncologista, quando viu o exame, falou que ela estava com câncer no cérebro. Então aquilo pra gente foi mais um baque, porque eu vendo minha mãe naquela situação, a gente achando que fosse um AVC que ela tinha tido, um AVC isquêmico, e na verdade não era. Aí o médico pediu para que a gente voltasse com ela para o hospital para poder fazer todo o protocolo, para ver o que eles iriam fazer. Aí no dia seguinte nós descemos com ela lá para o centro do Rio, aí o médico deixou ela internada, nós fizeram todos os exames e partiu para a cirurgia, para fazer a remoção dos tumores. Quando ela retirou os tumores, ela ficou lá no quadro sendo observada. Depois de alguns dias nós trouxemos ela para casa, ela voltou uma outra pessoa, normal, como se nada tivesse acontecido. A mão voltou ao que era, o rosto voltou à sua forma normal, o pé voltou à sua posição normal. E nisso, depois de um tempo, de alguns dias, a gente teve que voltar a fazer a radioterapia com ela, porque a lesão foi na cabeça. Eu casei no civil no dia 16 de abril, no dia 17 eu já estava com ela no INCA para ela continuar, dar início ao tratamento. Nesse período todo, fiz com ela o tratamento. A minha igreja se mobilizou para poder realizar o meu casamento no civil, que foi a coisa mais linda, porque o meu pastor entendia que minha mãe precisava ver aquele momento, né? A única filha dela casando. Então foi uma corrida contra o tempo. A igreja se mobilizou, fez a minha festa de casamento, eu ganhei meu vestido, meu esposo ganhou a roupa. E minha mãe já ficou um pouco mais debilitada por conta da rádio, porque acabou mexendo mais com o cérebro. Ela tinha melhorado e no período depois que eu tive meu casamento no religioso, ela começou a piorar. Mas ela viu a filha dela casando, entrando na igreja, ela teve esse privilégio. E depois de alguns meses, o médico falou que ela estava em fase terminal, não tinha mais o que fazer. E nós acompanhamos todo esse processo com ela, de idas e vindas de hospital, de ter que marcar consulta em outro hospital, até que um dia o Senhor a recolheu. Mas eu fico com meu coração em paz. Naquele momento eu fiquei, porque o que eu pude fazer, eu fiz. Honrei os últimos dias dela aqui na Terra. Então, para mim, eu só agradeci ao Senhor, porque naquele momento todo o sofrimento tinha acabado. E por eu estar recém-casada, passaram-se durante mais ou menos um ano. Quem descobriu que estava com câncer era eu, mas tudo começou com uma dor
que eu achava que fosse coluna e na verdade não era uma dor na coluna. Fui ao ortopedista, o ortopedista falou que era nervo ciático, falou que era uma dor no ciático, fiz tratamento para isso, tomei medicação, fiz fisioterapia, melhorei. Mas eu tive uma crise tão grande que eu não conseguia me locomover. Meu marido que me tirava da cama e andava junto comigo para poder me levar para outros lugares. E ele me levou de novo nesse mesmo ortopedista e como eu sentia essa dor insistente, o ortopedista falou que era normal, mas pelo histórico de câncer, meu marido perguntou a ele por que não passar uma tomografia para investigar. Aí o ortopedista fez o pedido de tomografia. Nessa época nós não estávamos trabalhando, não tínhamos plano de saúde, tivemos que correr preços nas clínicas, até que encontramos uma clínica com preço bom em Botafogo. Fui para Botafogo para poder fazer meu exame, a tomografia. Fiz a primeira tomografia inicial sem o contraste, porque o contraste você sabe que é para poder ver melhor, né, os órgãos. Aí passaram-se alguns dias, a clínica me ligou para eu repetir o exame. Eu já sabia, meio que me alertou assim, né, como se fosse o carro, um pisca-alerta. Se aconteceu alguma coisa, eu tenho que repetir o exame. Repeti o exame com contraste. Esperei um tempinho até o exame ficar pronto. Quando eu peguei o resultado, levei para esse ortopedista. O mesmo quando abriu o exame, ele olhou e falou assim, isso aqui é uma massa que todos nós temos e você vai morrer com isso. Aí meu marido questionou, é normal ela ficar sentindo essas dores que ela está sentindo? E ele respondeu, se você quiser investigar, você pode ir em tal lugar, me passou o nome do lugar onde que era para eu ir, e procurar um especialista nessa área. E assim foi uma corrida. Eu estava com uma massa, não sabia o que era, e era uma dor insistente naquele local. Fomos na clínica, marquei uma consulta, a primeira médica avaliou, olhou, isso aqui não é comigo, é com um médico especialista em quadril, porque a região onde está é no quadril. Aí eu paguei uma outra consulta sem ter condições de pagar, sem plano de saúde, mas mesmo assim nos esforçamos e pagamos. Quando eu passei pela consulta com esse médico de quadril, ele olhou e de cara já disse que era um tumor. Quando eu recebi essa palavra tumor, é como se o mundo tivesse se aberto, a terra tivesse se aberta, tivesse sido jogada ali. Até porque eu posso imaginar como você se sentiu, né? Porque você já veio de um processo, de um histórico, né, com a sua mãe, com câncer, de perder sua mãe. Eu imagino como ficou a sua cabeça, né? Porque assim, foi um turbilhão de coisas, né? Você estava se preparando para casar, você estava noiva no caso, você perdeu sua mãe e de repente você recebe uma notícia dessa. E recém-casada, né? Depois que eu perdi minha mãe, você se casou. Casei, recém-casada, recebi essa notícia, tudo num curto período de tempo. Quando o médico falou isso, eu já achei que eu ia morrer, mesmo ouvindo só a palavra tumor, pelo histórico da minha mãe, que já tinha falecido. O médico me perguntou se eu tinha plano de saúde, eu disse que não. Aí ele perguntou, falou assim, olha, você precisa fazer alguns exames. E eu posso te indicar para onde? E eu disse, me indica para o INCA, porque eu já conheço como funciona o sistema. Aí tá bom, me indicou. No dia seguinte eu fui para o INCA para tentar dar entrada, mas o sistema todo tinha mudado. Não era por triagem, eu tinha que colocar o pedido pelo CISREG. Então isso era uma corrida contra o tempo, porque eu estava com tumor, não sabia a origem. Eu tinha que fazer uma biópsia para saber o que era. Então eu tive que voltar para casa, ir na clínica para dar entrada no CISREG com um pedido. E nesse período eu me mudei de endereço, a clínica me tirou do sistema sem eu saber, depois eu fui descobrir. Tive que colocar na clínica perto da casa onde eu estava morando, onde eu resido atualmente, e demorou mais 2 meses. Mas nesse período, quando eu coloquei, na semana seguinte que eu tinha colocado, saiu a vaga para eu
entrar diretamente para o hospital para poder fazer todos os exames, né? Os exame de sangue, pré-operatório, todos os exames que eles pedem, a biópsia. Foi daí quando eu fiz a biópsia, a primeira não tinha dado nada, o médico não aceitou porque não tinha dado nada, os mesmos fragmentos foram para análise de novo, foi quando constatou que eu estava com câncer. Quando a gente ouve a palavra câncer, parece que é uma sentença. Você vai morrer. E na verdade não é isso. A gente fica com medo. Mas dei início aos tratamentos e o meu marido ao meu lado. Não foi fácil passar por tudo isso, mas hoje eu tô aqui, de pé. Graças a Deus. Você precisou de algum tipo de ajuda, né? Porque a gente sabe que cada pessoa, né, tem a sua realidade, né, de vida. Então, tipo assim, algumas pessoas precisam, né, de ajuda emocional, né, acompanhamento com psicólogos, algumas pessoas precisam de apoio financeiro, algumas pessoas não têm uma estrutura familiar, então elas precisam desse tipo de apoio. Você precisou de algum tipo de ajuda, assim, durante esse período? No meu caso eu não precisei, mas eu sei e entendo que várias pessoas precisam. Foi nesse momento que eu estava passando por esse período de câncer que eu conheci o Espaço Rosinha, Transformando a Autoestima. É um projeto que se propôs em ajudar a mulheres que estão passando pelo tratamento oncológico, com ajuda com medicamentos, porque tem pessoas que não têm condições de comprar. Graças a Deus eu não precisei. Mas eu entendo que outras mulheres ou outros homens, né, precisam de doações. E esse projeto lindo, feito pela Rosa, foi assim que a gente se conheceu, foi assim que a gente se conheceu, abriu as portas para outras mulheres conhecer. Gente, ela faz um trabalho incrível. Vocês precisam conhecer a história de vida dela também. Vocês não têm ideia. É um projeto que se propõe realmente em ajudar as mulheres com material, mulheres que realmente não têm condições de comprar uma fralda, medicamentos, até mesmo para hormônio, né, que são caríssimos, medicamentos e materiais para curativos. Então, se vocês puderem acessar a página, nós também vendemos uns broches para poder ajudar o projeto. Porque é um projeto autossustentável, né? Porque eu falo que sozinha eu não consigo, né? Sozinha a gente não consegue fazer muita coisa, mas a gente se unindo, a gente chega longe, né? Temos as vendas das blusas também. Se vocês quiserem, temos alguns modelinhos de blusa. E isso aqui é para poder ajudar o projeto e poder ajudar outras mulheres que precisam. Se você conhece alguém que precise de ajuda, que estejam passando por algum tratamento oncológico, procure o projeto Rosinha. Se inscreva no canal, porque isso ajuda com que outras pessoas conheçam e que impulsiona o crescimento do canal a ajudar outras pessoas. Não é isso mesmo? Isso. Ai, muito bacana ouvir sua opinião, né? Falar sobre o projeto, né? Porque assim, pra mim é muito gratificante, porque hoje eu tenho o projeto, né? Esse trabalho que eu realizo como uma missão de vida, né? Eu falo que minha vida hoje é uma forma de gratidão a Deus pelo milagre que Ele realizou na minha vida, por tudo que Ele fez. Né? Então, conhecer novas mulheres, né? Novas histórias, poder apoiar de alguma forma, ajudar de alguma forma, assim, não tem nem o que falar, né? Assim, é gratificante. Muito gratificante. Às vezes a pessoa fala, nossa, você ajudou a gente, mas assim, a pessoa não consegue entender que pra mim é muito mais prazeroso, muito mais gratificante do que, né, receber. Eu falo que é muito melhor quando a gente dá do que quando a gente recebe. E assim, eu entendo também que eu precisei dessa ajuda, né? Nos momentos mais difíceis do meu tratamento, eu precisei de doações de medicamento, de suplemento, de coco, tudo que assim, o médico falava, o ideal é que você se alimente assim, que você, né, beba bastante água de coco durante a quimioterapia. Então assim, eu precisei, eu estava vivendo um momento, né, difícil financeiramente, eu precisei dessa ajuda. Então hoje o trabalho que eu realizo, eu falo sempre, eu não consigo fazer isso sozinha. É um projeto social autossustentável. Tem até um comentário, né, de uma seguidora do
do nosso canal, né, que me perguntou, né, como é que faz, como que funciona, né? Então eu vou fazer um resumozinho para vocês. Vou resumir um pouquinho como funciona. É um projeto social autossustentável, onde a gente recebe doações e a gente direciona, né? A gente dá destino às pessoas que nos procuram através de redes sociais, por WhatsApp, pessoas que nos procuram pessoalmente, alguém que conhece a minha história, fala sobre o projeto e essa família, esse paciente, né, ou familiar chega até a mim de alguma forma e diz qual é a sua necessidade. Então assim, é o que eu já disse, às vezes a pessoa tem a necessidade espiritual, né, a necessidade financeira, a necessidade emocional, né, precisar de um apoio psicólogo, alguma coisa assim. Então a pessoa chega até a mim, me conversa, conta a sua história, diz qual é a sua necessidade e a gente, dentro do que a gente consegue, dentro do que a gente tem, que a gente recebe de doação, a gente direciona, né? A gente recebe cesta básica, a gente recebe lenço, peruca, chapéu, medicamentos, a gente recebe vários tipos de doações. E aí quando a pessoa chega e diz, olha, eu preciso de peruca, né? Eu não tô conseguindo lidar com essa situação, ficar carequinha, andar, né, carequinha, eu tô me sentindo mal, tô com a autoestima muito baixa. A gente vai, manda foto de todas as perucas que a gente tem e a pessoa escolhe a que ela vai se sentir melhor. E é um prazer, né? A gente consegue doar essa peruca, né, de alguma forma, ou presencialmente, ou enviando pelos correios. E aí a gente consegue fazer esse trabalho, tipo assim, trazer um pouco de alívio, de conforto, né? Fazer a mulher se sentir bem, né? Tentar resgatar a autoestima de alguma forma. A gente faz dia de princesa, né? São vários amigos, né, que têm suas profissões e aí topam, né? A gente marca um evento, a gente faz um dia de princesa para aquelas pacientes que estão com a autoestima muito baixa, acha que, né, já não estão se sentindo mais mulher, mais bonita, e a gente vai lá, faz aquela maquiagem, coloca acessório, faz aquelas fotos, depois a gente dá essas fotos, né, manda por e-mail para paciente. Então assim, são várias formas que a gente tem para poder apoiar, encorajar, né, o paciente oncológico, a mulher que está enfrentando o câncer. Então se você quiser fazer parte dessa corrente do bem, né, se você se sentiu sensibilizado, tocado, né, se você quiser de alguma forma participar, ou se você precisa de algum tipo de doação, você pode entrar em contato através das redes sociais, no Instagram, pelo direct, tem lá, @transmitindo-autoestima, que é a página, né, que é o Instagram do projeto. Tem o Facebook, que tem uma página, Espaço Rosinha Transmitindo Autoestima. Você também pode deixar seu comentário aqui no vídeo, né, em qualquer vídeo que você se identificar melhor, você pode deixar seu comentário. Nas redes sociais tem o número do meu WhatsApp, então você pode ficar à vontade para poder entrar em contato comigo pelo WhatsApp e eu vou tentar da melhor maneira possível te ajudar, te auxiliar de alguma forma. E é isso, assim, é um resumo, né, do que é o projeto. Eu pretendo mais pra frente tentar organizar melhor essas doações, para receber as doações e para enviar as doações, criando um site com um link que vai facilitar, né, esse contato nosso. Por enquanto é só mesmo pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas eu pretendo mais pra frente, assim que eu conseguir me organizar melhor e criar esse site, eu vou colocar aqui pra você e aí vocês vão ter mais uma forma de entrar em contato, para que a gente não fique só aqui no Rio de Janeiro, somente aqui onde eu moro, né, na região onde eu moro, mas que a gente consiga mandar mesmo doações, peruca, o que for necessário que a gente conseguir, até para outros estados. Basta você entrar em contato com a gente, tá bom? Além das blusas que a gente tem, né, os broches, os pingentes, esse material é vendido para que a gente possa angariar fundos para conseguir ajudar essas pacientes, porque a gente recebe doação, mas às vezes chega alguma paciente solicitando alguma coisa que a gente não tem de doação no projeto. Então o que a gente faz? A gente pega esse valor financeiro, né, que a gente arrecada com a venda dos brochinhos e dos pingentes, né, que tem um outro comentário também que uma seguidora perguntou como onde ela podia adquirir os broches e os pingentes. Eu achei super bacana. Ela falou, eu reparei que
Você em todos os vídeos está com Brospe, gente. Isso faz parte do nosso projeto. Então a gente faz essas vendas para poder de alguma forma ajudar. Porque quando chega uma solicitação de algo que a gente não tem para doar, a gente pega esse dinheiro, esse fundo que a gente arrecada com a venda desse material e a gente usa para isso, para conseguir ajudar aquela necessidade, né, colaborar com aquela paciente dentro do que a gente não teria para doar, né, fisicamente. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato, deixar aí nos comentários, entrar em contato através das redes sociais. E é isso. Eu quero te agradecer mais uma vez, Karen. Isso, pela participação maravilhosa. Foi muito bom esse bate-papo. Uma troca de experiência legal. boa. Conhecer mais a fundo, mais detalhes da sua história. E o nosso propósito é esse, né? Encorajar. Ajudar outras mulheres a ter sua fé renovada, que vocês não desistam da vida, que vocês, por mais que a gente sabe que é um medo tão grande, é um choque tão grande receber esse diagnóstico, que você tenha fé, que você entregue nessa situação, o teu medo, a tua angústia nas mãos de Deus, porque eu falo que a gente só pode compartilhar e falar da nossa experiência, mas quem vai poder entrar na sua história, na sua vida e realizar um milagre é Deus. Basta você crer, abrir seu coração e entregar esse problema nas mãos de Deus. Karen, queria saber se você tem, assim, se você quer deixar, né, assim, alguma mensagem, né, para uma mulher que acabou de receber o diagnóstico, ou para as mulheres que estão enfrentando esse tratamento, que a gente sabe que é longo, que não é fácil. O que você quer, assim, deixar de mensagem, né, para essas mulheres? Assim, para a pessoa não se entregar, porque essa doença, você se entregando à doença, acaba, assim, instalando com mais rapidez dentro de você, que você tente pelo menos deixar sua autoestima elevada, tente ler, tente sorrir mais, buscar outras coisas, né? Tente se arrumar muito mais, se maquiar. Não é porque você está sem um cabelo, sem uma sobrancelha que você não pode se arrumar. Você pode sim se arrumar e você não vai deixar de ser menos mulher por conta disso. E uma frase que eu sempre gosto de dizer, que o amor cura tudo. Quando você está cercada por amor, você consegue passar com um pouco mais de leveza por todo esse tratamento. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Então tá bom, Karen, muito obrigado. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até o final desse vídeo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de deixar sua sugestão para um próximo vídeo, para um conteúdo novo. Se você tiver dúvidas, pode deixar que eu vou entrar lá, vou responder vocês, assim como eu tenho respondido algumas perguntas, alguns comentários que tenho deixado lá. Eu me esforço para responder todo mundo, não deixar nenhum comentário sem resposta, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.